Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos falar sobre sociedade e meio ambiente, né? Essa questão ambiental é uma questão que nos últimos acontecimentos ali no Rio Grande do Sul, elas suscitaram várias questões. A gente viu muita coisa bacana, mas também viu muita fake news, né? Então isso nos deixa preocupado, porque além do meio ambiente a gente tem que se preocupar da onde saem as notícias. Nosso tema hoje não é sobre as notícias, mas sim sobre o meio ambiente. Ali na página 356 do livro didático de vocês, que é esse aqui, tá? O nosso objetivo, que é o capítulo 15, aí ele diz assim, ó, compreender que a relação do ser humano com o meio ambiente varia de acordo com o momento histórico e o ambiente cultural, né? As políticas, o que se faz, né? Em relação também à pressão da sociedade, da comunidade, os acontecimentos, né? Que é o que ele fala aqui. E entender os aspectos sociais dos problemas ambientais decorrentes da relação econômica. Quer dizer, que tem a relação, nós vivemos um sistema capitalista e o que ele faz dentro do meio ambiente nos impacta diretamente, né? Política e cultural da sociedade capitalista com o meio ambiente, né? O que eu falei. Perceber que os conflitos ambientais surgem com o reconhecimento do uso e da apropriação desiguais dos recursos naturais, tá? A relação assim, eu tenho muita terra, eu posso fazer o que eu quiser com a terra porque eu sou o dono da terra. Ok. Até pouco tempo atrás funcionava, mas há mais de 50 anos os cientistas de todas as áreas do conhecimento vêm falando sobre a exaustão de recursos, uma coisa, o aquecimento global, outra coisa. Por que não é uma falácia? Porque se tem dados, ninguém fala, o planeta está aquecendo, não, professora, mas esse inverno foi mais frio, o mar estava mais frio e a gente teve o fenômeno El Niño ali, que desembocou com outras questões a grande tragédia que está o Rio Grande do Sul até nesse momento, né? Professora, mas tem a ver com o aquecimento global? É uma das consequências, a gente não sabe o que vai, quanto de chuva vai cair, mas assim, cada vez cai mais chuva. Na nossa aula que a gente viu lá sobre 2008 em Blumenau, onde o morro desabou e matou uma comunidade, um bairro inteiro quase soterrado pela lama, também foram 400 milímetros em 2 horas, né? Acho que foi isso, né? Que a gente passou para vocês, né? Tá? Então, nós temos uma relação intrínseca com que a nossa sociedade faz e o meio ambiente, né? Recursos hídricos, a água pode ser um problema, já vai ser, né? Quando eu era pequena, a gente não tinha água engarrafada, hoje se tem, né? Uma garrafa d'água e uma garrafa de Coca-Cola em alguns países é o mesmo preço, hoje já, né? Desvios de rios, construção de hidrelétricas. Então você tem todo desmatamento. Hoje a Amazônia, que é uma região que está sendo muito desmatada, ela ocorre os rios aéreos onde desemboca a chuva no centro e sul do Brasil, e foi uma das causas aí da grande quantidade de água que caiu no Rio Grande do Sul como um todo. Gente, o Rio Grande do Sul afetado foram mais, acho que 320, 340 municípios, gente, uma coisa assim. Foi o país da Itália inteirinho debaixo d'água, tá? Essa é a proporção. Em relação ao aquecimento global, a ONU, ela coloca em esferas, então ela vai colocando os anos e a quantidade de graus, e nos últimos 10 anos a coisa foi muito forte, né? E é onde a gente acontece a maior quantidade e a ocupação da terra também. A ocupação em áreas de risco, que não é culpa da população, é porque as terras às vezes acabam sendo muito caras e a população mais pobre acaba indo para áreas mais... No caso, a gente tem a Barranca, né? Que é uma área mais barata hoje para se viver, mas ela sofre inundações. E muita gente acaba morando ali por necessidade, né? Porque é R$400 o aluguel de uma casa. Enquanto nos outros lugares você tem um aluguel de 600, 800, né? Tá? Então é isso aí. A gente tem, vamos lá, contexto. Quero dar uma olhadinha na 359. Na verdade, assim, ó, essa questão ambiental, ela começa com a sociedade industrial, a partir da Revolução Industrial, onde acontecem as fábricas, começa o aglomerado, né, de pessoas que são as cidades modernas, né?
muita gente em pequenas porções de terra. Então, quando acontece alguma coisa, impacta mais a população, né? O que é preservacionismo e o que é conservadorismo, né? Conservadorismo é outra coisa, me perdoe. É preservacionismo contra conservacionismo. Pessoal, são conceitos que vocês vão encontrar no livro de vocês e a gente vai pontuando aí depois no quadro o que vocês precisarem copiar e escrever, tá? Então faz muitos anos, gente, que o planeta ele tá no seu limite. Nós produzimos muito mais do que consumimos. Nós estamos sempre num excedente dentro do sistema capitalista. Os outros sistemas não eram assim, tá? Tipo, você, eu preciso comer uma galinha. Você vai lá, mata a galinha e come a galinha. Ok? Agora não, a gente vai milhares de galinhas, produz mais galinhas, produz mais boi, produz, e muita gente ainda passa fome, então não faz sentido, tá? Então isso é um dos questionamentos que se faz, tá? Sistema capitalista, né? Aí começaram a perceber que as coisas, que esse consumo exagerado da natureza estava acontecendo, os cientistas começaram a alertar, em até 2030, até 2050 não tem mais peixe no mar. Cada vez mais o clima vai ficar mais hostil. Nós vamos viver até 2030 vento, ventania, tornado, furacão, ciclone, chuva em demasiado, seca em demasiado, tudo vai se potencializar, tá? E aí os países começaram a se organizar, né? Então, em 1968 você tem o Clube de Roma, que tinha como base discutir o desenvolvimento sustentável. E o que é um desenvolvimento sustentável? O que vocês imaginam? Boa pergunta. O desenvolvimento sustentável, aqui ó, ele é aquele que satisfaz as necessidades que a gente precisa no dia de hoje, sem prejudicar a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas necessidades. Então a gente vai usar demais agora, né? Os nossos filhos vão ficar sem água, sem alimento, sem, né? Um mínimo necessário para se viver, tá? E aí depois tem algumas outras questões. Tem o protocolo de Kyoto e o mercado de carbono em 2005. É interessante essa questão do mercado de carbono, tá? Importante vocês entenderem esses conceitos, porque o Enem ele vai pedir para vocês, vai ter certeza que vai cair, principalmente nas questões de geografia, sociologia e filosofia, a questão ambiental, tá? Ainda mais aí a questão do veneno, né, na nossa mesa, o agronegócio, a sustentabilidade de produção de alimentos e que tipo de alimento que a gente está fazendo, a reforma agrária, a concentração de terras e a produção de fome, e aonde os países onde fizeram a reforma agrária, eles são hoje mais prósperos. Professor, me diz um país que fez a sua reforma agrária. Os Estados Unidos. E aqui no Brasil é demonizada a reforma agrária, tá? Tipo, é comunista. Não. A reforma agrária ela foi muito necessária nos Estados Unidos. Necessária não, eles fizeram quando ocuparam os Estados Unidos. E cada um pegou um pedacinho de terra. O sul dos Estados Unidos não houve reforma agrária e até hoje ele é agrário, ele é mais pobre. O Japão, paupérrimo em 1945, na Segunda Guerra Mundial, ele faz sua reforma agrária à força, fazem os grandes donos de terra fazer a sua reforma, dividir. O que é reforma agrária? É dividir a terra para mais gente e quer que aquela terra seja produtiva. E aí, a partir de 1945, com a reforma agrária no Japão, ele se torna uma das grandes potências que vocês já ouviram falar, né? Tá. Uhum. E aí nós temos mais segurança e soberania alimentar, que é quando as pessoas passam fome e quando algumas empresas do planeta, como a Monsanto, por exemplo, quer dominar o mercado de sementes. Já ouviram isso? Já ouviram falar sobre isso? É interessante. Os Estados Unidos, por exemplo, você não pode mais ter suas sementes. Você é obrigado a comprar as sementes da Monsanto. Senão você sofre processo. Absurdo, né? Uhum. Tá? A Índia tá debatendo isso há anos, tá? As universidades vêm estocando sementes para ter um banco de sementes.
porque essas empresas elas dominam tanto o mundo da agricultura que, por exemplo, a semente do milho só é aquele milho. Não tem aquela quantidade de sementes de milhos que as tribos originárias tinham aqui no Brasil, né? A valorização da agricultura alimentar, crise alimentar e a globalização, a necessidade de sempre maior consumo, isso leva a uma exaustão do nosso sistema, do nosso planeta, né? Hoje, pessoal, todas as áreas trabalham com a questão do risco. O que é o risco? Isso que aconteceu no Rio Grande do Sul. Quem é que trabalha com isso? A sociologia, o direito, né? Então, existem faculdades hoje que trabalham a questão do risco ambiental. Por quê? Porque vai começar a judicializar casos assim. Tipo, vai se ganhar dinheiro processando até o Estado. Ou não, né? Ou falando, vão melhorar a vida da comunidade, a questão da defesa civil, né? A questão dos bombeiros, para quem quer trabalhar na segurança pública, né? A questão ambiental vai ser muito forte. Vai precisar de cada vez mais gente trabalhando nessa área, tá? E o que mais? Educação ambiental. As universidades todas já estão nisso. A parte do direito, a parte da sociologia, que entra também na educação, a parte da geografia, a parte da biologia. Então, todas as áreas do conhecimento vão ter essa questão da sustentabilidade, tá? É um pouquinho sobre isso. O que pode cair no Enem? Bom, gente, desde as tragédias que já têm acontecido, a questão da reforma agrária, linkado o que é tragédia e a reforma agrária pode nos... O que dá para linkar com isso? A questão dos produtos com muito veneno. Isso eu vou colocar tudo no quadro para vocês, tá? E aí eu vou pensando e eu vou escrevendo. Eu acho que é isso, pessoal. Nossa aula de hoje fica aqui. Eu vou colocar os pontos mais importantes para vocês levantarem aí, tá? E é isso.